Olá, professor! Vamos falar um pouco sobre tecnologia. Eu sou a PEC Mariângela e eu vou conduzi-los durante este ATPC. Nós já falamos um pouco sobre a tecnologia nos ATPCs anteriores, só que neste ATPC nós vamos focar aí nos eixos da tecnologia, que deram origem aí às habilidades que foram criadas justamente para os anos iniciais a serem trabalhados aí no primeiro e no segundo semestre aí de 2022. Então, aqui, durante este ATPC, nós vamos destrinchar quais são esses eixos e quais foram os objetos de conhecimentos que surgiram a partir desses eixos aí. A gente começa aí com as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs. Depois vem aí o letramento digital. E por último, mas não menos importante, vem o pensamento computacional. Então vamos começar aí com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então o que o conceito teórico diz aí? As tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TICs, assim como as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, são compreendidas como um conjunto de equipamentos, programas e mídias que utilizam de aplicações tecnológicas abrangendo sistemas operacionais, a internet e suas redes. Podemos qualificar as TICs como tanto a indústria fotográfica quanto a cinematográfica, a elétrica ou eletrônica, como rádio via TV, eletros eletrônicos, além da imprensa par digital. Já a TDIC, ela é diferente por causa desse D de digital. O que torna ela diferente, então? O que torna ela diferente é que, para ela ser interpretada, ela precisa de um software, e aí esse software faz com que o D digital aí tenha sentido. Eu preciso de algo para interpretar essa informação. Então, um exemplo, eu tenho uma TV, que ela é digital. Essa TV ela tem um programa interno. Esse programa interno ele decodifica o sinal e transforma em visual e auditivo para a gente conseguir assistir as informações. A TV antiga, que é analógica, já não precisava desse software. Ela simplesmente transformava aí através de impulsos elétricos aí o sinal de TV para imagem e audiovisual. Então, eu não preciso de um programa em específico para decodificar. Um outro exemplo também, uma revista. Uma revista impressa, ela contém uma informação, porque as TDICs, elas contêm informações, e eu consigo visualizar e ler sem ter aí a necessidade de um programa. Agora, se eu tiver essa mesma revista em um site, eu já preciso de um programa, um software para fazer essa leitura. Então, ela de TIC se torna uma TDIC. Então, essa é a principal diferença. O que se deve saber sobre as TDICs? As TDICs são informações que elas são buscadas e comprovadas de algum fato. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa em que lá eu tenho uma informação. Essa pesquisa, ela é uma TDIC. Então, as TDICs nada mais são do que informações que são aí geradas por diversos meios aí, digitais, tá? Porque se não for digital, no caso, se torna uma TIC. Então, professor, agora que você sabe que é uma TIC e uma TDIC, a diferença entre elas, vamos testar um pouquinho aí do seu conhecimento. Aqui na tela vai aparecer uma imagem, que ela pode ser uma TIC ou uma TDIC, e aí você vai pensar aí em 5 segundos qual delas é. Não precisa anotar no chat, é só para testar o seu conhecimento. Vamos lá então? Preparados? Agora! Essa foi muito fácil, né, professor? Aqui nós temos o jornal. O jornal é uma fonte de informação e comunicação que é totalmente manual. Não precisa de um software para fazer a leitura desse jornal. Então, o jornal ela é uma tecnologia de informação e comunicação que é uma TIC. É claro,
Eu posso tornar esse jornal, esse mesmo jornal, em uma TDIC? Posso. Se esse jornal ele fosse lido, por exemplo, num tablet, ou num computador, ou no celular, aí sim, eu preciso de um software dentro desse computador para fazer a leitura. Aí seria uma TDIC, mas nesse caso, como é um jornal impresso, é uma TIC. Vamos para o próximo, então? Agora! Aqui eu tenho uma pesquisa dentro do Google Acadêmico sobre tecnologia, ou seja, uma pesquisa digital, certo? Estou usando o Google, que depende de um software como o Chrome para fazer aí essa pesquisa. Então aqui a gente tem uma informação dentro de um meio digital, ou seja, uma TDIC, muito fácil. Eu posso pegar essa pesquisa, abrir a página também. E aí, essa página também vai ter aí a minha TDIC, que é a informação aí que eu estou buscando. Vamos para o próximo, professor, agora! Essa também foi muito fácil, né, professor? Aqui a gente tem um livro impresso, não preciso de nenhum software para fazer a leitura dele nesse caso. Então, aqui eu tenho uma tecnologia digital de informação e comunicação. Também, como no jornal, eu posso ter transformado esse mesmo livro em uma TDIC? Posso. Eu posso pegar, digitalizar ele. Esse digitalizado precisa de um software. Então, da mesma forma que o jornal, eu posso fazer com que o livro também se torne uma TDIC. Mas nesse caso aqui, é uma TIC. Então, daqui vamos falar um pouquinho aí sobre os objetos de conhecimento aí das TDICs. Nós temos aqui dois objetos de conhecimento. Quais são eles? Primeiro aí, TDIC, especificidades e impactos. E o outro, criatividade, remix e questões éticas e legais envolvidas das TDICs. Então aqui, o que nós vamos trabalhar com esse aluno? A questão de pesquisa. Da onde eu retiro as informações, como elas são obtidas, quais as diferentes mídias que podem ser postadas, essas informações, como que eu devo pesquisar essa informação, o que retirar desta informação de forma correta. Então, aqui é a base para preparar o aluno a como ele obter essa informação, como reconhecer que essa informação ela é realmente verídica e, no caso, como essa informação ela vai ser tratada a partir desta pesquisa. Então, eu sei que é difícil quando fala de anos iniciais em questão de realizar pesquisas, mas a partir do momento que esses alunos eles têm o contato com essa tecnologia, nós temos que ensiná-los a como utilizar essa tecnologia de forma correta, inclusive na busca de informações. Lembrando também, professor, que se os alunos eles são muito pequenos, eles não têm essa maturidade de fazer esse tipo de busca, essa busca ela pode ser direcionada. Então, a partir do momento que você direciona aonde buscar, o aluno ele começa a aprender da onde retirar essa informação também. Agora que já finalizamos aí a parte de TDIC, vamos para o próximo, que é o letramento digital. Muitas são as definições e concepções acerca do letramento digital em circulação que focam desde o uso proeficiente de ferramentas digitais até o tratamento crítico de conteúdo que circulam aí nos ambientes digitais, desde ler e escrever em contextos digitais em uma perspectiva funcional, o que eu envio e eu trato com diferentes linguagens e mídias até a participação crítica e ética nas práticas sociais das culturas digitais. Então, basicamente, quando a gente olha esse conceito, a gente fica pensando, mas o que é o letramento digital? O letramento digital nada mais é do que as linguagens que são utilizadas nas mídias digitais para se comunicar. E essas linguagens elas podem ser de diferentes formas, como podcast, escritas, emojis. Então, tenho diversas linguagens digitais que podem ser utilizadas aí para se comunicar. Então,
aqui os alunos eles vão trabalhar as diferentes linguagens digitais para se ambientar. Então, um exemplo, um podcast, ele tem uma linguagem diferente, por exemplo, da produção de um vídeo, que tem uma linguagem diferente da produção de um post para colocar em uma mídia social, como, por exemplo, no Twitter, que tem caracteres limitados. Então, aqui eu tenho diferentes linguagens que podem ser trabalhadas com o aluno de formas diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos que trabalham aí as diferentes linguagens aí que também possamos aí trabalhar no letramento digital. Então a gente tem produção de blog, por exemplo. Antigamente tinha, além do blog, o vlog, que tinha algumas diferenças entre o blog, que o blog era mais escrita junto com imagem, o vlog era já mais imagens. A gente tem o Twitter, como eu já mencionei, que é uma plataforma que tem número de caracteres bem definidos. A gente tem o Instagram, que utiliza de imagens. A gente tem o YouTube, que é vídeos, música. E o Spotify, que são áudios, que pode ser desde podcast a música também. Então, são plataformas que utilizam diferentes linguagens e que podem ser trabalhadas sim no letramento digital. Inclusive, pode-se trabalhar de forma desconectada. Por exemplo, pode-se simular um post no Twitter de forma manual, escrita num cartaz, pode-se simular uma criação de um perfil. Então, essas linguagens elas podem sim ser trabalhadas de diferentes formas aí com os alunos. Então, agora vamos para os objetos de conhecimento que são trabalhados dentro do letramento aí, digital. Então, dentro do letramento digital, a gente tem a cultura digital, mídias digitais e linguagens midiáticas, compreensão e produção crítica de conteúdo e curadoria de informação. Cultura digital é aquilo que eu já falei, quais são as diferentes linguagens que são utilizadas nos meios digitais, aquelas diferenças entre um post no Facebook para uma wiki, que é uma página que é vinculada com outras pessoas cheias de informação, como a Wikipedia. Mídias digitais e linguagens midiáticas também aos meios de comunicação. Então, um vídeo que é diferente de um áudio, que é diferente de uma escrita. E compreensão e produção crítica de conteúdo e curadoria de informação é aí justamente a produção desse conteúdo. Então, aqui os alunos eles vão produzir conteúdo, porque a partir do momento que eles estão aí no meio digital, eles passam de ser apenas consumidores de conteúdo para ser produtores de conteúdo. Então, aqui também cabe a nós ensiná-los a como produzir um conteúdo de forma correta. Então, agora que finalizamos aí o letramento digital, bora para o pensamento computacional, que é o último eixo, mas não é o menos importante. Então, o pensamento computacional pode ser aplicado e desenvolvido por meio do trabalho com atividades que envolvam 1. Programação de computadores usando linguagem de programação. 2. Robótica, cujo trabalho pode ser desenvolvido com material reciclável ou componente eletromecânico ou eletrônico. Na verdade, a gente não utiliza mais o termo material reciclável, e sim material não estruturado. 3. Narrativas digitais, contar histórias por intermédio da tecnologia. 4. Maker, que utiliza aí de sucatas e materiais diversos, que pode ser combinado aí com programação ou robótica. E por último, pensamento científico. Na realidade, aqui, os cinco termos aí que a gente utiliza aí no pensamento computacional conversam entre si. Então, a gente pode utilizar aí o pensamento científico em conjunto com a programação para criar um programa. A gente utiliza aí de uma narrativa digital para construir, por exemplo, um robô ou qualquer outro tipo de material, utilizando cultura maker. Então, uma linguagem se liga a outra, assim como os eixos. Os eixos
um se liga ao outro. Então, eu posso utilizar, por exemplo, os 3 eixos em uma atividade só. Os objetos de conhecimento são os mesmos 5 que aparecem aí na descrição do pensamento computacional. Então, a gente tem aqui a programação, desplugada e plugada, narrativa digital, pensamento científico, robótica e cultura maker. Lembrando que o pensamento computacional é uma forma de solucionar um problema. Então, aqui no pensamento computacional, eu vou solucionar utilizando esses 5 objetos de conhecimento. Então, sempre nas atividades, vai ser dado para o aluno uma problemática em que ele precisa pensar em uma solução. Então, por exemplo, vai ter uma narrativa inicial em que o aluno precisa criar, por exemplo, um protótipo de um robô para ajudar a resolver aquela problemática, ou então criar uma narrativa sobre aquela problemática. Então, tudo que é relacionado aí ao pensamento computacional é incluído aí a solução de uma problemática. Lembrando também que o pensamento computacional é mais pôr a mão na massa, fabricar aquilo. Então, aqui o aluno ele vai realmente criar soluções utilizando de robótica, o cultura maker, criar narrativa. Então, a parte de criação, ela realmente entra aqui dentro do pensamento computacional. Então, professor, visto que a gente fez tudo até agora, vamos revisar? Então, revisando aí, o que eram as TIDICs? As TIDICs são aí as tecnologias de comunicação e informação de forma digital. Então, tudo que tem relacionado a realizar uma pesquisa, buscar o conteúdo, é relacionado à TIDIC. O letramento digital é a produção de conteúdo de diferentes linguagens. Então, eu posso produzir um vídeo, um áudio, uma página na internet. Então, tudo que tem a ver com produção de algum tipo de conteúdo entra aí o letramento digital. E, por último, a solução de uma problemática através de programação, cultura maker, entre outros, aí a criação de narrativa tem a ver com o pensamento computacional. E aí, baseado nesses 3 eixos, foram criados aí as habilidades que estão sendo utilizadas aí durante esse segundo semestre para os alunos. Então, aqui vamos fazer um pequeno teste, professor. Eu vou colocar a habilidade e, baseado no que vocês viram até agora, vocês vão determinar qual é o eixo que essa habilidade pertence. Então, aí vou dar 30 segundos para vocês pensarem em qual eixo. Não precisa anotar no chat, é só para conhecimento interno, para saber se você pegou legal aí quais são os 3 eixos. Então, vamos lá. Então, o nome do jogo aqui é Qual é o eixo desta habilidade? E vocês estão prontos? Começando, 30 segundos aí para vocês pensarem qual é o eixo. Vamos lá? Primeira habilidade é expressar-se a partir de diferentes linguagens como imagens estáticas ou em movimento ou áudios. Então, aqui, professor, está muito fácil, né? A parte de criação de conteúdo através de imagens. Então, aqui a gente tem aí o letramento digital, que é se expressar aí com as diferentes linguagens. Então, vamos para o próximo. Preparados? Agora! Construir objetos usando materiais não estruturados ou eletromecânicos.
Então, aqui a gente tem a construção de objetos, que entra dentro do Cultura Maker, que entra dentro do quê? Pensamento computacional. Então, aqui, se você acertou, professor, ó, você já tá bem legalzinho. Vamos pro próximo, mais um. Usar softwares educacionais de programação na programação simples de figuras. Então, professor, o que a gente tem aqui? A gente tem programação, que pode ser plugada ou desplugada, que está dentro do quê? Do pensamento computacional. Tô vendo que você tá fera aí já nos eixos. Vamos para a última aí, para só fechar os seus conhecimentos aqui dentro dos eixos que foram apresentados. Então, vamos lá? Utilizar sistemas de busca de informações em diferentes bases de dados. Então, a gente tem aqui a busca de informações, que é uma TDIC. Vejo que você deve ter acertado todas, né, professor? Então, vamos continuar aí falando um pouquinho mais sobre tecnologia. Então, professor, chegamos ao momento em que a gente vai falar sobre os materiais de tecnologia. Então, professor, aqui a gente vai falar o porquê é muito importante sempre estudar as comandas que tem lá, as diretivas que tem no caderno do professor, para antes de chegar na hora e trabalhar com o caderno do aluno. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma atividade que é a sequência atividade 2 do terceiro ano, em que nesta atividade o robô ele tem que ir aqui deste quadradinho até a bateria para carregar, passando por todos esses obstáculos. O que acontece aqui? Se o aluno ele não recebe a comanda de forma correta, o aluno simplesmente vai fazer isso, ó. Ele vai traçar para chegar aqui na bateria. Ele não tem essa comanda aqui em cima. Aonde que está essa comanda? Essa comanda está justamente lá no caderno do professor. Então, ele vai responder essa atividade de forma errada. Como seria a forma correta deste aluno responder essa atividade? Ele tem que seguir umas comandas. E quais são as comandas? É a comanda de seguir em frente, virar à direita e virar à esquerda. Então, ele iria aqui seguir essas comandas em que ele tem que virar à direita, tem que seguir em frente, virar à esquerda, até chegar aqui na bateria. Então, é muito importante sempre ter o caderno do professor em conjunto com o caderno do aluno para saber quais são essas comandas aí a serem seguidas. E aí, você sabia, professor, que nós, aqui do Núcleo Pedagógico, temos realizados aí a orientação atividade por atividade do caderno do aluno, orientando a como trabalhar e se caso o seu aluno tenha alguma dificuldade, sua sala tem alguma dificuldade, a como adaptar esse material? E aí, aonde que a gente vai encontrar esse material? Nesse site aqui. Então, esse site, que é o sitesgoogle.com/prof.educacau.sp.gov.br/tecnologia anos iniciais de EMAL. Esse link vai estar na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Ele disponibiliza para vocês, ano a ano, aqui, ó, vídeos de orientação das situações de aprendizagem. Então, se você tem alguma dúvida de como aplica aquilo, aqui, além dos vídeos, a gente disponibilizou alguns tutoriais de algumas plataformas que podem ser utilizadas aí e alguns métodos de você fazer, por exemplo, um componente eletrônico de baixo custo para facilitar aí para vocês. Aqui também tem
os contatos aqui dos classrooms, tanto de tecnologia quanto dos anos iniciais, que também é de tecnologia, em que vocês podem entrar e lá também tem esse material de forma mais fácil. Mas por lá vocês podem aí mandar mensagem para nós aqui do Núcleo Pedagógico. Então, vamos ver aí um pedacinho desse vídeo para vocês verem aí o teor deles. Olá, professores, bem-vindos a mais uma orientação. Agora vamos falar sobre a sequência de aprendizagem 4, que vai falar sobre comandos. Então, aqui nós vamos discutir em conjunto com o aluno sobre como que um robô recebe um comando. E o desafio dele aqui é converter esses comandos em uma linguagem que ele consiga entender utilizando setas para que o robô faça a sua movimentação, formando figuras geométricas. Então aqui, professor, você vai trabalhar os significados das setas. Então aqui, basicamente iniciando como que vai funcionar a linguagem para o robô se movimentar. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu queira formar um quadrado com o robô. E esse quadrado, ele anda por exemplo, 2 casas. Como que eu vou formar esse quadrado? Eu vou formar da seguinte forma. Então, eu estou parado em um certo ponto, certo? Eu vou seguir 2 casas à frente, vou virar à esquerda, vou seguir 2 casas à frente, virar à esquerda novamente, seguir 2 casas à frente, virar à esquerda novamente, seguir 2 casas à frente. Ou seja, repetir esse processo 4 vezes para mim conseguir formar o quadrado. Então, mas aqui já deu para ter um gostinho do que tem lá nesse site. Então, você pode entrar e assistir os vídeos aí para se orientar. Agora vamos falar aí dos 10 benefícios da codificação para crianças. Então, por que uma criança ela deve aprender aí a codificação desde pequenininha? O primeiro motivo aí é o pensamento lógico, certo? O que é o pensamento lógico em si, né? É o raciocínio. Então, aqui a criança vai desenvolver um raciocínio de como solucionar aí o problema, vai fazer uma decomposição desse problema. Então, por exemplo, ela vai estar montando um robô, ela vai, desse robô, ela vai decompor aí as problemáticas que ele tem. O robô ele vai se movimentar? Como que esse robô vai se movimentar? Ele vai fazer barulho? Como que ele vai fazer o barulho? Então, a criança aqui, ela tende a ter esse pensamento lógico, decompondo aí o problema. Um outro motivo aqui é a criatividade. Então, por meio da codificação, a criança ela tem a sua criatividade despertada para solucionar aquele problema. Ela pode solucionar de diferentes formas. O terceiro motivo aqui é o pensamento estrutural, onde a criança ela começa aí a ver padrões. Então, aqui ela vai ver, por exemplo, peças que podem ser utilizadas maiores ou menores, a mesma modelagem sendo invertida para fazer lados inversos. Então, aqui a criança ela começa a perceber alguns padrões. Também tem aí a persistência e resiliência, que aí remete ao fato da criança não desistir na primeira tentativa. Então, se ela fracassou de primeira, ela tem que insistir para conseguir aí realizar o que ela está planejando. O pensamento algoritmo, que funciona mais ou menos como seguir uma receita. Então, você vai seguir a receita. Se você tem um pensamento assim, você consegue replicar o que foi feito. Então, a partir do momento que a criança ela tem esse pensamento algoritmo, ela vai ter aí, vai adquirir a habilidade de sequenciar aí as tarefas que foram realizadas para justamente montar esse algoritmo e conseguir aí realizar essa tarefa outras vezes, seguindo a repetição desse sequenciamento que ela realizou. A criança passa a ter conceitos matemáticos mais compreensíveis à medida que ela vai aprendendo como é que funciona a decodificação. Então, aqui a matemática ela passa a ser um pouquinho mais fácil de ser compreendida por esses alunos.
A criança aí adquire habilidades de escrita e narrativa. Então, aqui criando, através da criação das histórias, das narrativas digitais, ele vai ter aí aprimorada a habilidade de escrever as suas histórias. Número 8, praticando aí as habilidades básicas como comunicação, foco, organização, que vai ser utilizado aí na realização dos trabalhos. Então, comunicação é quando ela trabalha em grupo com outras crianças, com o professor. A organização é para determinar como que vai ser feito aquele trabalho, aquele projeto. E o foco aí para ser feita aquela atividade, para solucionar aquela problemática. O 9, que é o aperfeiçoamento aí da imersão através da codificação. Porque devido aí você ter uma problemática, você está tão concentrado, focado em resolver aquela problemática, o aluno ele vai ter um momento de imersão naquela problemática. Então, ele vai se focar aí para resolucionar essa problemática. Devido aí, nesses tempos de hoje, a gente vê que os alunos eles perdem o foco muito rápido daquilo que está realizando. Aqui, através da decodificação, tecnologia, em que ele tem que solucionar essa problemática, ele vai aí ter esse momento de imersão e concentração para ele solucionar aquele tipo de problema que ele tem. E por último, vem aí o trabalho com pensamento computacional, que a gente já falou aqui, o que trabalha, como trabalha, que é a robótica, tudo, a solução de problemas. Então, são todos esses benefícios que a tecnologia vem trabalhar aí com os nossos alunos. Algo que nós falamos aí no início dessa formação, que é muito trabalhado agora nesse segundo semestre, é a forma em que os nossos alunos aí buscam as informações, da onde que eles retiram essas mídias. Então, visto que nós temos essa problemática aí sendo posta no segundo semestre, a gente tem aqui uma dica para você, professor, que é o site do educamedia.org.br. Aqui tem várias instruções de como realizar aí uma aula tratando de mídias sociais, entre outros recursos que são voltados à tecnologia. Nós temos aqui planos de aula, recursos, quais são as habilidades trabalhadas, tem uma biblioteca com livros gratuitos que vocês podem pegar para se basear nas suas aulas, entre outras formas aí de aproveitar esse conteúdo. Inclusive, eles possuem um canal no YouTube e este canal tem vários vídeos orientando a como fazer uma aula diferenciada aí com o seu aluno, utilizando de tecnologia e as mídias que estão presentes aí. Então, da onde retirar uma fonte confiável, como tratar informações. Aqui no Educamídia é possível ter aí exemplos de aulas a serem preparadas para os seus alunos. Então, vamos aqui ver um dos vídeos instrucionais sobre redes sociais que eles possuem lá. Junto com esse vídeo tem um plano de aula completo mostrando como deve se trabalhar aí o tema de redes sociais. Então, vamos assistir. Hoje em dia é impossível pensar na nossa vida sem as redes sociais. Elas se tornaram parte importante do nosso dia a dia. É ali que fazemos contato com os amigos, que nos informamos sobre diferentes assuntos e podemos nos relacionar com alguns de nossos ídolos. Quantas vezes você já acompanhou ou criou uma thread para contar uma história ou teoria? Ou usou os Trend Topics como um filtro para saber o que rolou naquele dia? Muitas vezes é por meio de uma hashtag que a gente descobre e até mesmo se engaja com algum tema. Falando em hashtag, quem aqui lembra de ter visto essas hashtags? Elas fazem parte de movimentos que nasceram de denúncias ou da indignação com casos de racismo, assédio e outras violências e acabaram virando uma plataforma de mobilização para fazer o bem. Agora você deve estar se perguntando, mas como euzinho posso fazer algo assim? Seja interagindo em uma conversa, compartilhando um movimento que já existe com seus seguidores,
ou até mesmo criando algo do zero, você tem um poder gigante. Pensa comigo, que notícias ou acontecimentos vêm te chamando a atenção? Será que você não poderia criar uma campanha para falar disso? E olha só, eu não tô falando de textão não, tá? Tô falando de engajar as pessoas ao seu redor, fazer com que elas usem sua força para transformar a vida de outras pessoas. Num primeiro momento, pode parecer que só artistas ou pessoas com muitos seguidores podem ter voz nesse espaço, mas isso não é verdade. Dentro das suas redes, o influenciador é você. As pessoas que te seguem, independentemente da quantidade, leem o que você escreve, interagem com suas postagens e provavelmente vão se engajar com sua mensagem, especialmente se for para chamar a atenção de algum problema ou injustiça. Ver essa sementinha que você plantou crescer, mobilizar outras pessoas e fazer a diferença na vida de uma comunidade é uma coisa incrível. A sua voz e a sua participação importam muito e, através delas, podemos iniciar um movimento muito legal. Utilizar a tecnologia e as redes sociais para promover conversas novas, trazer pontos de vista diferentes, dar à luz a questões importantes da nossa comunidade e até mesmo ajudar a amplificar vozes que são silenciadas é com certeza uma das coisas mais legais da internet. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. Esse vídeo, professor, foi apenas um exemplo de uma aula a ser retirada lá do Educamídia. Então aqui, ó, por exemplo, nós encontramos dentro do site quais são os objetivos dessa aula e o roteiro dessa aula, como ele vai ser trabalhado até o tempo em que leva aí cada parte desta aula. Aqui a gente encontra também quais são os materiais que foram utilizados, inclusive o plano em PDF da aula, os slides que podem ser utilizados e justamente o link aí do vídeo, da animação. Então aqui tem vários conteúdos que podem ser utilizados, explorem essa plataforma e utilize assim como algo a mais a ser dado em relação à tecnologia para o aluno. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas realizadas. Se você tiver uma boa prática envolvendo aí as matérias do Inova, pode ser tanto de tecnologia, quanto projetos de convivência, quanto inglês, você pode postar aqui no Padlet, professor. Aqui na parte inicial você tem um modelo a ser seguido, onde você pode colocar uma imagem, você vai colocar aqui qual turma que foi realizado, qual é o nome da aula, como que foi o desenvolvimento dessa aula, qual é o objetivo. Então, baseando no modelo inicial, você pode fazer a publicação aí das suas boas práticas. Lembrando, professor, que as boas práticas aí postadas dentro do Padlet são submetidas à aceitação. Então, fique calmo. Se você postou e ainda não apareceu, ela aparecerá em breve. Não deixe de postar todas as suas boas práticas. Você, professor da rede pública estadual, que tem uma prática eficaz no processo de aprendizagem dos estudantes e que serve para reflexão, estímulo e inspiração, compartilhem para que outras unidades escolares possam se inspirar, replicar ou adaptar. A SEDUC promoverá o primeiro encontro de práticas pedagógicas inspiradoras, que acontecerá nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022, com transmissão por meio do Centro de Mídias. O prazo para adesão, inscrição e envio de materiais e documentos é até o dia 4 de novembro. Na descrição do vídeo está o link contendo o regulamento e anexos dos materiais e documentos. Para que possamos trazer formações do Inova Educação nos anos iniciais que possam vir de encontro com as suas necessidades, contamos com a opinião de vocês, professores, por meio do formulário de avaliação dessa formação, que está na descrição do vídeo. Relatem quais foram as suas dificuldades no planejamento, na adaptação, execução
ou até mesmo avaliação do projeto de convivência, em tecnologia e inovação e também na língua inglesa. Aguardamos seus relatos, sugestões e opiniões. Deixamos aqui as referências utilizadas nessa formação. Agradecemos a todos e desejamos um ótimo trabalho.